Oi, eu sou a Justi e esse é o Guiado pela Graça. Aqui a gente fala sobre fé, identidade, saúde emocional e a beleza de caminhar com Deus mesmo nos dias confusos. Esse é um espaço para quem quer respirar, reencontrar direção na palavra. Se ajeita aí onde você estiver e se permita a essa pausa com propósito. Vem comigo. Oi, tudo bem? Que bom ter você aqui comigo hoje. Respira fundo, se ajeita aí e bora conversar com leveza, com verdade e com Deus no centro, claro. Eu tava pensando outro dia, eu tava cozinhando, na verdade, outro dia, e veio uma ideia na minha cabeça, um pensamento. Você já percebeu como, às vezes, o desejo de ser aceito pode virar uma prisão? A gente tenta, às vezes, agradar o outro, agradar o mundo, na verdade, né? A gente se molda para caber, a gente busca aprovação. E eu acho que, às vezes, a gente esquece de se perguntar, mas o que Deus pensa de mim? Esse é um processo que eu tenho vivido nesses últimos tempos. E eu tenho questionado muito a isso. O que Deus pensa de mim? O que vale realmente a pena? É a opinião dos outros? Eu preciso agradar todo mundo? Eu preciso me caber aqui? E outra coisa, de quem eu estou buscando aprovação? É interessante, né? Porque durante muito tempo, eu vivi tentando me encaixar. E sabe que é mais sutil que isso? Às vezes, essa busca por aceitação, ela vem mascarada de humildade. Né? Ela vem assim, eu vou te ajudar, vou ajudar com humildade, eu quero que o outro sinta um prazer. E sabe o que é mais sutil nisso tudo? Às vezes essa busca ela vem por aceitação, ela vem mascarada de humildade. Tantos exemplos que a gente pode dar, né? Mas o importante mesmo é se pegar, é se auto-perceber nessa falsa humildade. Porque no fundo, acaba sendo medo de rejeição. Foi aí que daí eu entendi algo profundo. Quando a voz das pessoas pesa demais, ou pesa mais do que a voz de Deus, a gente está colocando a aprovação dos outros no lugar de Deus. A aprovação no lugar que Deus deveria ocupar. O C.S. Lewis, né, ele fala disso. Ele chama de inner ring. Então vamos falar, é um anel interno. Que é um círculo secreto que a gente tenta entrar, que a gente tenta caber, que a gente tenta ser aceito, achando que vai se sentir completo lá. Mas aí, a minha outra questão é, qual o problema disso? Né? Afinal de contas, a gente está num mundo que fala pra gente ser nós mesmos. E o problema disso é que quando você está num círculo, já aparece outro. Então, se você está presa em um círculo, no seu inner ring, de querer ser aceito, de querer buscar a completude, de querer buscar essa satisfação, vai aparecer outro. E essa é a vida, é um ciclo. A gente busca, às vezes, a completude num jogo, a gente busca a completude num vício legalizado, né? Como o álcool, o fumo, a bebida em geral, a comida acima de tudo. E nessa questão, eu sempre faço muita pergunta para mim mesma. Meu cérebro não para nesse aspecto. O que me levou à questão de, ok, nós temos a psicologia, nós temos a fé, mas qual é o ponto de encontro disso? A psicologia moderna, ela fala sobre isso, né? Ela fala sobre a autoaceitação, que é uma base da saúde mental. Mas o mais curioso, né, é que Carl Rogers, um dos pais da psicologia humanista, ele dizia isso. O curioso paradoxo é que quando eu me aceito como sou, então eu posso mudar. Ou seja, a mudança real, ela começa quando a gente para de se atacar e começa a se acolher. E isso é refletido em vários aspectos das nossas vidas. Mas e aí? Se isso é refletido em vários aspectos da nossa vida, qual é o aspecto que reflete
a minha criação, como eu fui criada, os meus valores, a minha raiz de valor, a minha verdade. E a Bíblia diz isso também. Em Romanos 5:8 está escrito: Deus prova o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu sei que é difícil de entender isso para algumas pessoas, mas me segue aqui na minha linha de pensamento. Então, Deus nos ama como estamos, mas esse amor, ele não nos deixa do mesmo jeito. Ele nos convida a ser transformadas, não para o agradar o mundo, mas para viver o propósito dele. Mas vamos voltar naquela questão onde a fé e a psicologia se alinham e onde elas não se alinham, né? A psicologia e a fé cristã, elas caminham juntas em muitos pontos. Ambas reconhecem que negar a própria história e emoção traz sofrimento. Ambas defendem que acolher com verdade é o caminho de cura. Mas elas têm fontes diferentes da verdade. E esse é o ponto que eu quero te falar. A psicologia costuma dizer: viva a sua verdade. Mas a Bíblia, ela diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João 8:32. Vivendo num país multicultural, eu consigo perceber isso. Que essa verdade, com V maiúsculo, ela não é subjetiva. Ela tem nome: Jesus. E aqui, com várias religiões, com várias ideologias, com vários respeito à identidade da pessoa, principalmente na questão emocional, da saúde emocional, na questão de diagnósticos dentro das escolas de autismo, de TDAH e outros diagnósticos, dislexia, coisas assim, ele é protegido. Mas aí eu volto de novo. Qual é a verdade que você está procurando? É uma verdade de V maiúsculo, que não é subjetiva? Porque a saúde mental é subjetiva. O processo de aprendizagem de uma pessoa é subjetivo. E isso me lembra de algo que eu vi ontem na escola. Um aluno com vários diagnósticos, ele da 7ª série, verbal, independente, mas com dificuldade de aprendizagem. Ele estava se balançando, né, na cadeira, para frente e para trás. E esse barulho de balançar me chamou a atenção. Eu estava focada em outra coisa e me chamou a atenção. E eu percebi, virei para ele e falei: tá tudo bem? Querendo saber se de repente ele precisava de um break, de um tempinho ali. Aí ele virou para mim e falou assim: tá tudo bem. Esse é meu coping mecanismo. Ou seja, é o mecanismo dele de cooperação. Ele desenvolveu isso e dentro daquele ambiente aquilo é aceito. Mas eu sei. Porém, eu percebi que quando você se torna adulta, esses mecanismos de cooperação, eles caem por terra. Eles não existem mais. Então você percebe que tem uma subjetividade nesses aspectos. E aí eu posso falar em questão da identidade também. Eu posso falar, nós podemos falar de quem nós somos, de como nós nos vestimos, de como nós nos identificamos e por aí vai. Mas se você me segue, eu já falei dessa questão da verdade. E eu separei para você agora alguns versículos que me ajudaram nessa jornada de autoaceitação com os olhos voltados para Cristo. Porque nós temos que nos ver com os olhos de Cristo. O meio que nós estamos sempre vai nos ver com o ponto de vista deles. Então, em Romanos 8:1 diz: agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, que tipo de condenação você está procurando? Do mundo? Você está condenado, você tem esse diagnóstico, você tem essa parte que precisa ser mudada, você agiu de uma forma, você ainda não conseguiu aquela sua bênção? Que tipo de condenação é isso? Se Deus é soberano perante tudo,
Por que a gente está se sentindo condenado pelo mundo? Às vezes pelos nossos irmãos, pelos nossas família. Mas a família, perceba que esses irmãos e famílias, elas também são subjetivas. A família, ela se torna outro tipo de família quando você casa, você tem uma outra família. A família se torna a família do trabalho. Então, por que a opinião do outro, né, de uma questão cultural, de uma diversidade cultural, vem nos condenar? Isso é uma reflexão para a gente voltar naquilo que a gente estava falando. Qual a verdade que eu estou procurando? E por que essa sensação, essa condenação está superior, essa condenação do mundo, essa crítica do mundo, está superior ao que Deus fala de mim. E aí me levou a 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você já percebeu que quando você não está bem, bom, pelo menos você deveria procurar a Deus, mas se você é cristão, você vai procurar a Deus, você percebe que você está fraco e coisas sobrenaturais que você não consegue entender começam a acontecer? Isso se chama graça, e é de graça. E isso eu comecei a perceber quando eu comecei a ler a Bíblia. Muita coisa mudou. Eu comecei a perceber coisas que eu não conseguia ver antes. Eu sabia desse vínculo entre a psicologia e a Bíblia. Mas eu não conseguia enxergar. Existe uma diferença nisso. E quando eu comecei a ler a Bíblia cronologicamente, eu comecei a ver a história da humanidade, da criação. Isso me gerou. Isso, na verdade, foi a minha curiosidade. E essa curiosidade da criação me levou a esses versículos. Um outro versículo que eu quero falar para você aqui é do Salmo 139, 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Sim, Deus te fez de modo especial e admirável. E sim, as pessoas vão contar, vão falar das nossas vidas do ponto de vista delas. Aconteceu isso no trabalho. Eu vou te dar só um resumo aqui, mas é um assunto para outro dia. Quando eu cheguei na escola, as aulas já tinham começado, o sino já tinha batido para a entrada do sinal. E ela fez um comentário. Eu respondi com outro comentário. Quando eu saí da secretaria, eu simplesmente percebi que não adiantava a gente ficar articulando ali, porque aquele era um ponto de vista dela que estava gerindo, porque aquele era um ponto de vista dela que estava organizando o dia a dia da escola. E o meu era um ponto de vista diferente, de que recebeu uma ligação quando as aulas já tinham começado. Enfim, como eu te disse, é um assunto para outro dia. Vamos seguir aqui com os nossos versículos. Em Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em vocês, vão completá-la. Como você tem se honrado para que isso seja o reflexo de estar honrando a Deus. Você tem comido alimentos que tá deixando o seu brain fog, tá deixando o seu pensamento com uma névoa, com uma neblina, e que você não consegue enxergar onde que é para ir? Nós vamos ter isso no dia a dia. Mas lembre-se que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Um outro versículo que eu encontrei foi em João 8:32. Que na verdade nós já falamos aqui. E conhecerei a verdade, e a verdade os libertará. Essas não são só frases bonitas, não são só âncoras, não é só para a mente, não é só para o coração, é para a vida. Então todos nós, de acordo com a psicologia, todos nós vamos seguir alguma coisa. E eu quero saber o que você tem seguido. Eu escolhi seguir Jesus. E de acordo com o que eu tenho seguido, essa é a filosofia dele, essa é a verdade que eu encontro. Se você seguir outras verdades, elas vão te dar base no que você está procurando. Seja por um ambiente cultural, um ambiente que você trabalha, familiar, cultural de país, cultural de estados. A gente percebe isso no Brasil.
Algumas coisas que são aceitas no sul do país não tão aceitas no norte do país. E às vezes a gente faz esse comentário entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, fica aí o exemplo. Mas qual é a verdade que você tem procurado? O que eu quero te levar com tudo isso é refletir. Nunca as palavras que eu estou dizendo aqui, elas são só essas palavras. Elas têm tanto contexto, tanta experiência que eu vivi. O que eu quero é que você se olhe dentro desse contexto. É que você reflita dentro de você se você está vivendo cansado em tentar ser tudo para todo mundo. Se de repente você sente que nunca é suficiente. Eu já me senti assim. Eu também já me senti que o meu valor ainda depende dos outros que os outros pensam. Eu também já me senti que o meu valor é dependente do que os outros pensam. Então, se você se sente assim, vá procurar a verdade de quem te criou. Ele te fez perfeito no aspecto de que você é único. Você foi feito único. Use essas estratégias a seu favor. Talvez seja a hora de parar. Sim, a hora de respirar e de voltar para a fonte. Lembra que a psicologia ensina a se acolher, sim. Mas a fé em Cristo, ela ensina a se ver como Deus te vê. E quando essas duas coisas caminham juntas, o acolhimento e a verdade, a alma encontra descanso. Não porque tudo se resolveu, mas porque finalmente você parou de lutar contra si mesmo e começou a caminhar com aquele que te criou. Então eu venho te convidar agora. Se essa conversa tocou o seu coração, respira com calma e leva contigo o que Deus te mostrou hoje. Não é o que eu estou falando. Não é o que a psicologia fala. É o que Deus te mostrou no seu coração. Nunca esqueça de fazer essa pergunta para si mesma. Isso se alinha com o que está escrito no livro que Deus escreveu para mim. Lembra, você não está sozinha e nem precisa dar conta de tudo. A graça te guia. A gente se encontra no próximo episódio. Fica na paz.